Dia 12 de julho, essa é a data original desse Mirassol e Fluminense que vai acontecer logo mais no Estádio Maião às 9 da noite, jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro dos dois jogos atrasados que tem o Fluminense devido à disputa da Copa do Mundo. Naquele momento, a gente estava praticamente voltando dos Estados Unidos, depois daquela campanha mágica na Copa do Mundo de Clubes, ainda meio que voltando à realidade, e hoje a realidade é vencer, conquistar 3 pontos e colar no G6 e no G4 do Brasileirão. Um Fluminense que terá mudanças do técnico Zubeldia, desfalques, mas temos boas novidades, ou teremos boas novidades logo mais. E um adversário duro pela frente, que está fazendo um campeonato simplesmente espetacular. Então vem comigo para esse pré-jogo recheado de informação, análise e tudo mais que você tem que saber para ficar por dentro de Mirassol e Fluminense. Bora! Bom, colocando na tela para vocês, como sempre faço, a tabela do Campeonato Brasileiro, nesse jogo aí atrasado da 13ª rodada, e a gente olha para essa tabela e só consegue enxergar às 11 da noite o Fluminense com 41 pontos, a 2 pontos do próprio Mirassol, a 2 pontos do Bahia, a 2 pontos do Botafogo. É um Fluminense que, conquistando essa vitória, entra novamente numa sequência extremamente positiva, logo de cara, no início de comando, no início de trajetória de Luiz Zubeldia. Seria realmente um resultado impactante, porque é o que eu sempre falei, tem 2 jogos a menos, beleza, mas 2 jogos a menos, um deles, por exemplo, é contra o Mirassol, que está fazendo uma grande campanha, um grande campeonato. E daí, justamente, acho que esse é um dos motivos para a gente acreditar um pouco mais nessa vitória. Temos alguns. Um deles é que o Mirassol, nos últimos 3 jogos, vem sofrendo um pouco. Talvez seja o momento de maior instabilidade do Mirassol no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 3 jogos foram 2 derrotas e um empate. Essa é a pior sequência dessa campanha surpreendente do time do Guanais. Para a gente ter uma noção do que é o Mirassol nesse campeonato. Se você pegar e procurar e pesquisar, você vai ver que lá no início da competição ainda teve sequência de 3 jogos com 2 empates e 1 derrota. Mas não 3 jogos com 2 derrotas ou um empate, ou 3 derrotas consecutivas. No Campeonato do Mirassol não existe isso. Muito porque eles têm no Maião a sua força, a sua casa. E aí tem um lado negativo disso, né? O fato, a gente pode olhar por 2 prismas aqui. De um lado, o Mirassol que está passando talvez pelo seu momento de maior instabilidade. Por outro, justamente em casa, eles vão querer se recuperar, para não perder força, para não sair ali do grupo dos primeiros colocados. E sabendo que é um jogo atrasado, e uma vitória do Fluminense é um confronto direto, né? Para eles também é uma responsabilidade muito grande. Então agora, nesse momento de maior pressão, que você está entrando numa reta final de campeonato, é saber como eles vão reagir a isso. E é inegável também que durante todo o Campeonato Brasileiro, ou boa parte dele, o Mirassol jogou uma vez por semana, enquanto as outras equipes estavam disputando outras competições. Agora, isso não existe mais nesse momento, por enquanto, e, querendo ou não, iguala a questão física, porque faz diferença. Muita gente disse que, olha, essas derrotas do Mirassol para o Corinthians, por exemplo, 3-0, não mostram o que foi o jogo. Eu não vi o jogo, mas acredito. Só que, por mais que você, às vezes, jogue bem, você não consegue sustentar o jogo inteiro justamente pela questão física. Já aconteceu com o Fluminense em vários jogos, acontece com outras equipes. E aí a coisa vai se igualando. Por isso eu sempre tive dúvidas se o Mirassol iria sustentar isso até o final, não porque o time não merece ou não tem qualidade, mas porque é realmente difícil. Vai desgastando e aí, obviamente, o Mirassol não tem um grande elenco para repor. Então talvez o Fluminense consiga se aproveitar disso. E claro, se motivar. Outra questão para a gente acreditar nessa vitória é o fato do time estar ganhando corpo com o Zubeldia. Jogadores que estavam mal estão subindo de nível novamente, ganhando oportunidade, jogando. Isso mexe com todo mundo. E esse time, quando tem um jogo
difícil, encardido, quando é motivado, ele dá uma resposta. E esse jogo é um confronto direto. Para quem gosta da expressão jogo de 6 pontos, é um jogo de 6 pontos. Isso é um grande jogo de 6 pontos, para quem enxerga dessa maneira. Ganhar, segurar um adversário direto ali nessa briga e, quem sabe, na próxima rodada, já poder ultrapassá-lo. Uma vitória significa também trazer a torcida, eu acho que a confiança do torcedor, que aos poucos está sendo retomada, depois de um momento ali de muita insatisfação de parte dessa torcida com o que vinha ou como vinha trabalhando o Renato Gaúcho. Tem aquela dúvida, pô, esse treinador é bom, não é? Tal desubeldia, não conheço. E aí o time vai ganhando, vai chegando, e a motivação, eu acho que é natural, o torcedor ir se motivando. E eu também estou apostando nisso. Eu acho que isso traz um efeito super positivo, já pensando num grande público contra o Juventude na semana que vem. Então, assim, são vários motivos que fazem esse jogo se tornar importantíssimo, se tornar um grande confronto direto por um lugar no G4, no G6, uma equipe surpreendente que vem fazendo um grande trabalho esse ano, do outro lado o Fluminense, que tem condições de estar ali, aliás, deve estar ali, e tem qualidade para chegar a ganhar o jogo. Vai ser fácil? Não, porque ninguém ganhou o Mirassol. Até agora, na casa deles, ninguém ganhou. Não tem nada de fácil nisso. Mas alguém pode ganhar. E se o Fluminense fizer aquele jogo que a gente sabe que essa equipe pode entregar, né, o jogo aguerrido, de concentração, de dedicação, de solidariedade e, sobretudo, também de qualidade, o Fluminense pode sim buscar um bom resultado hoje no Maião. E é nisso que eu estou acreditando, estou apostando para sair com essa vitória, com esses 3 pontos que vão clarear muito a busca do Fluminense no seu principal objetivo, que é conquistar a vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Vamos à provável escalação, sempre com a parceria da KTO, e é claro que eu fui lá na KTO para montar a minha combinada de chance extra. Você que não utilizou, atenção, você que não utilizou chance extra desde o dia da rodada, da última rodada, você pode utilizar agora para esse jogo do Fluminense, jogos das eliminatórias europeias, amistosos, por exemplo, tem amistoso da seleção brasileira sexta contra a Coreia do Sul, vale chance extra aí também. Você pode combinar um jogo do Fluminense, um jogo das eliminatórias europeias e o jogo da seleção. No mínimo 3 jogos você tem que combinar. Se você perder essa aposta, a KTO te dá uma aposta grátis de R$10. Então, se você fizer uma aposta de R$10, monta lá uma super combinada de odd 10 e perdeu esses R$10, a KTO vai te dar uma aposta grátis, ou seja, ela te devolve esses R$10 para você apostar novamente. Então você pode arriscar. Tá? Eu fiz uma combinada básica aqui só com jogos do Campeonato Brasileiro. Depois eu vou montar uma, levando em consideração jogos das eliminatórias e seleção brasileira. Do Campeonato Brasileiro, jogos aí que vão rolar nesta quarta-feira, Atlético Mineiro e Sport. Vitória do Atlético. Por quê? Pô, você não viu o lixo que foi o Atlético contra o Fluminense? Cara, eles vão ter que, uma hora eles vão ter que ganhar, estão pressionados, vão pegar o Lanterna em casa, eu acho que de um jeito ou de outro eles vão dar um jeito de ganhar essa partida. Estou arriscando, na vitória do Atlético. Fluminense ou empate, só para ser um pouco mais seguro. Você pode ir na vitória do Fluminense, não é nenhum absurdo, mas estou sendo cauteloso aqui, colocando Fluminense ou empate, para ter uma chance maior. Palmeiras vai pegar o Juventude em casa. O Palmeiras enfrentando o time da zona do rebaixamento, também é favorito. Isso dá odd 3. Então, automaticamente eu posso participar da chance extra, vou colocar R$10, pode me voltar 30, se eu perder, a KTO me dá mais, me devolve esses R$10 para apostar novamente. Então, sempre com responsabilidade, aquela grana que não vai te fazer falta, que não vai te prejudicar se você perder, tá? Beleza? Para maior de 18 anos, o link tá aqui, clica lá e abra sua conta. Se você não tiver sua conta ainda, abra lá, porque, cara, é fundamental. Quanto mais gente chegar à KTO, através de nós, eles reconhecem valor no nosso trabalho e na nossa parceria e vão continuar com a gente ano que vem para a gente continuar investindo na cobertura do Fluminense, que é o nosso grande objetivo. Então vamos montar esse Fluminense de Zubeldia, que entra em campo hoje para tentar ganhar o Mirassol, com Ganso e Nonato fora de combate, continuam fora em recuperação. Né? O Nonato acabou, depois de se recuperar da tendinite, sentiu um problema muscular, também não vai para o jogo. Então, diante disso, levando em consideração que Kevin Serna está com a seleção colombiana e também suspenso para esse jogo, automaticamente Zubeldia vai ter que mexer, é obrigado a mexer no ataque. E aí, quem vai jogar? Ontem a gente teve a informação, através do nosso amigo, companheiro de jornada, que até o 1902 faz parte da nossa equipe de comentaristas, o Dedé Lelei, trouxe a informação ontem de que
Não só Keno vai ser titular no lugar de Serna, como o Germancano vai ficar no banco e John Kennedy vai começar o jogo. Que essa, eu diria que é a grande dúvida. Né? O Keno com o Cano, aliás, o Cano com o JK ali, e o Keno, que também tem outras possibilidades. A gente vai debater a partir de agora. Então, já vou colocar de cara a provável escalação do Fluminense para o jogo contra o Mirassol com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Acosta, com Canóbio, Keno e John Kennedy ou Germancano. John Kennedy, né, à frente, ao que parece. O Keno também teria algumas possibilidades. O Zubeldia poderia escalar o Lima por ali. É um meia mais aberto, com um jogador que vem entrando muito bem com ele está gostando. E realmente está fazendo por onde, está fazendo por merecer nesses últimos 3 jogos, entrou muito bem. E é onde o Lima, em tese, se sente mais à vontade. Não é um ponto, mas é um meia que joga ali aberto. Você tem do outro lado uma outra possibilidade. Colocar o Canóbio na esquerda e tem a chance de entrar com o Soteldo, que eu acho que ninguém quer, né? Mas só estou dizendo que são possibilidades. O próprio Riquelme é outra variação que o Zubeldia poderia escalar. E Lavega, que eu acho que não viajou, a gente não tem essa confirmação, a gente não tem a lista dos jogadores relacionados para esse jogo ainda, mas pelo que eu vi, o Lavega não viajou. Então, mas seria uma outra peça que o Zubeldia poderia utilizar. E aí, até falei sobre isso ontem, no vídeo de ontem à noite aqui no canal do Lessa, que as opções do Zubeldia mostram para mim uma coisa interessante. Não sei se é exatamente isso, aí vale perguntar a ele em alguma entrevista coletiva. Sinaliza para mim que no Fluminense agora, quem entra, joga bem, vai ter sequência. É claro, o Martinelli está suspenso, jogou o Bernal bem, vai barrar o Martinelli. Não é isso. Mas em posições em que não há um titular absoluto. No caso do Serra, o Serra está suspenso. O Serra não seria barrado pelo Keno hoje, mas o Serra não pode jogar. Quem vai jogar? É o Soteldo, que não estava jogando nada? Ou é o Keno, que não teve muito tempo em campo, mas fez um gol? E às vezes está treinando bem? Deve jogar o Keno. O Cano sentiu ali um problema muscular. Está de volta. Mas talvez ainda não exatamente 100%. Vai jogar o Cano, porque é o dono da posição, ou vai jogar o John Kennedy, que entrou muito bem nesses últimos jogos e fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro? Vai jogar o John Kennedy, pelo menos, enfim, é o que a gente tem sinalizado, né, de informação. Então isso mostra... E o Lima está entrando constantemente. Não me surpreenderia, por isso, a possibilidade dele entrar. Isso mostra para mim que está valendo para o Zubeldia o campo. O que o campo está falando, o que o campo está mostrando. Por isso eu falei, com o tempo, ele vai fazer as observações dele, as escolhas dele de acordo com as próprias convicções, conforme aquilo que ele for absorvendo e observando no jogo e nos treinos. Não sei se é isso. É algo que ele pode falar em algum momento. Mas, para mim, sinaliza para os jogadores o seguinte, o que o jogador pensa? Antes, com o Renato, o cara entrava, jogava bem, mas no outro jogo, ele já sabia que não ia jogar, porque o fulaninho tinha que entrar. Agora o cara tá ali no banco, tá vendo, os caras estão entrando, estão jogando. Os caras estão entrando e estão tendo oportunidade. Então, quando eu entrar, eu vou dar o meu melhor, porque se eu for bem, eu posso ser mantido, ou eu vou pular à frente de quem não está bem. Ou seja, não é o nome que está valendo, não é o nome que está valendo, é assim o que está sendo mostrado em campo. Então isso gera uma disputa sadia e isso aumenta a confiança de jogadores que estavam, talvez, estavam abatidos, meio que, né, sem motivação com o antigo treinador. E não por acaso entraram bem John Kennedy, Lima, Keno, só para citar esses jogadores que estavam muito mal. Isso pode ser muito interessante. O Fluminense precisa não só de um bom time, precisa de um elenco. O Fluminense, quando o Renato mexia, o que já estava ruim piorava, na maioria das vezes, porque quem entrava entra mal. E aí, amigo, se você, primeiro, já não tem um time brilhante, um time recheado de craques, quando você olha no banco, precisa do socorro e não vem ninguém, aí você tem um grande problema. Então, isso me deixa mais confiante de que a gente está com um elenco que realmente pode ser competitivo no time titular e no time reserva. Tá?
É isso que faz uma equipe regular, é isso que faz uma equipe brigar até o final nos pontos corridos por uma vaga de Libertadores, pelo título, quando tem todo um elenco funcionando e não só um grupo de 11 jogadores. E aí tem que ver qual vai ser a postura do Zubeldia para esse jogo, de acordo com o que ele viu dessa equipe. Vai ser um Fluminense tentando contra-atacar, porque o Mirassol joga num 4-3-3 ali ofensivo, né? Um time que joga para frente. O Zubeldia vai tentar segurar um pouco mais e agredir nos contra-ataques como fez contra o Atlético Mineiro? Ou vai tentar se impor de cara, marcar a saída de bola, pressionar, tentar roubar essa bola lá na frente? Tô curioso para ver como vai ser. Acho que vai ser um jogo interessante. Acho que tem tudo para ser um jogo interessante. O Mirassol é um time que em casa está invicto, como eu falei, busca vitória, né? É um time que fica atrás, é um time que joga. E aí a gente, com isso, quem sabe podemos ter um jogo bem aberto logo mais no Miami. Lúcio Acosta falou com a Flu TV, depois do grande jogo contra o Atlético Mineiro. Bora ver o que ele disse. La verdad que muy feliz de poder estar ayudando al equipo, de poder estar haciendo grandes partidos como estamos haciendo como equipo. Muy feliz por todo lo que estamos viviendo también. Las expectativas son muy grandes, vamos a jugar contra un equipo muy difícil que está haciendo una gran temporada, pero nosotros también venimos haciendo las cosas bien, estamos trabajando bien. El equipo se siente con confianza y nada, espero que salga un gran partido y podamos llevar los 3 puntos. Vamos a intentar. Bom, e agora eu vou chamar meu amigo Gustavo Villa, da TS Rádio Mirassol. Eles que cobrem Mirassol ali diariamente, estão lá na cobertura. O cara sabe tudo de Mirassol. Ele vai falar um pouquinho sobre como chega esse time do Guanás para o jogo de hoje. Olá, amigos do canal. Aqui Gustavo Villa, da TS Rádio Mirassol. A gente cobre o Mirassol Futebol Clube diariamente, adversário do Fluminense nesta quarta-feira, em um jogo que, de forma surpreendente, é um jogo que vale muito na disputa por uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. O Mirassol ocupando hoje a 6ª colocação com 43 pontos, o Fluminense vem logo atrás com 38, querendo chegar pertinho ali do Mirassol com um jogo a menos depois que finalizar essa partida, para que possa entrar de vez no G6 do Campeonato Brasileiro. Mirassol vem com 2 desfalques importantes, o volante José Aldo e o lateral direito Lucas Ramon levaram o 3º cartão amarelo na derrota para o Corinthians pelo placar de 3-0. José Aldo não é titular do time, naturalmente já seria substituído pelo Neto Moura, que cumpriu suspensão justamente contra o Timão. Ele retorna ao time titular. Lucas Ramon será substituído pelo Daniel Borges, enquanto que Gabriel, o meia que foi poupado contra o Corinthians, deve retornar ao time titular, e Chico da Costa, que começou no banco de reservas na rodada passada, ele deve retomar sua posição no comando do ataque. Assim, o provável Mirassol para enfrentar o Fluminense vem com Walter, Daniel Borges, James, João Vitor e Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, Negueba, Alisson e Chico da Costa. O Mirassol que precisa retomar não o seu bom futebol, vem jogando bem mesmo nessa derrota para o Corinthians, mas retomar o caminho das vitórias. Nos últimos 3 jogos, apenas 1 ponto conquistado no empate contra o Red Bull Bragantino. Tem essa sequência em casa, esse primeiro jogo contra o Fluminense, depois pega o São Paulo, primeiro o Internacional e depois o São Paulo. 3 partidas consecutivas no estádio José Maria de Campos Maia, onde ainda está invicto em 12 partidas, 7 vitórias e 5 empates. A grande esperança para que o Mirassol retome então o caminho das vitórias e siga no sonho de conquistar uma vaga para a Libertadores de América. É isso, muito obrigado e até a próxima. O Reinaldo, tá aí o Reinaldo, né? Na época eu lembro dele ser especulado no Fluminense, aí todo mundo, velho, não sei o quê. O Reinaldo com 9 gols e 3 assistências no campeonato. É o lateral artilheiro do campeonato. Realmente vem fazendo uma grande trajetória com o Mirassol. O Iago Felipe tá por lá, né? Não é titular, não vem sendo pelo menos, mas Iago Felipe faz parte desse grupo do Mirassol. Tem alguns jogadores conhecidos aí, o Gabriel, o Alisson, já jogou no Cuiabá, em outras equipes. Gabriel, ex-jogador do Flamengo.
Walter, goleiro do Corinthians, Daniel Borges, lateral do Botafogo, enfim, e o da Costa, Chico da Costa, vamos ficar atentos se o jogador se centroavante é enjoado, tem recurso, é um cara que incomoda bastante, são alguns jogadores para a gente ficar de olho nesse time do Mirassol. É impressionante se você pegar esse time, botar uma camisa do Fluminense nesse time do Mirassol, eu duvido muito que ele estaria com 40 pontos no campeonato, mas é isso, né? O trabalho encaixa, as coisas acontecem, e engrena e vai embora. Vamos ver se hoje a gente consegue tirar essa invencibilidade deles lá no Maião. Arbitragem, para a gente fechar aqui nosso pré-jogo. Aliás, muito obrigado ao Gustavo aí pela participação, por ter gentilmente nos atendido para trazer informações aí do Mirassol. A arbitragem será de Rodrigo José Pereira de Lima, pernambucano de 38 anos, auxiliado pelo Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará, e pelo Francisco Chaves Bezerra Júnior, também de Pernambuco. O VAR vai ser o Caio Max Augusto Vieira, de Goiás. Ontem eu falei sobre esse árbitro, né? Um árbitro experiente já do quadro da CBF, já apitou muitos jogos, ele é guarda municipal, e já apitou do Fluminense 4 jogos nesta temporada, 3 vitórias e apenas uma derrota, tá? Até o momento. 3 vitórias e apenas uma derrota. A derrota foi contra o Fortaleza na estreia lá do Campeonato Brasileiro. O último jogo foi aquela vitória sobre o Internacional lá no Beira-Rio, e apitou também Vasco e Fluminense. Fluminense e Vasco no Maracanã, a vitória do Flu também. Então, por enquanto, vem dando mais sorte do que azar. E se tem uma coisa que a gente não precisa nesse jogo de logo mais, é de falar de arbitragem, de reclamar de arbitragem e de erros absurdos depois de tudo que aconteceu na rodada do final de semana. Tomara que não seja assim. Tomara que ele possa fazer uma arbitragem decente. Eu sei que é difícil, é complicado. Isso no futebol brasileiro é raridade. Mas enfim, que ele possa conduzir bem essa partida, bola rolando às 9 da noite, a gente com cobertura direto, sim, lá de Mirassol, porque Rafael Siqueira está lá, nossa reportagem representando a equipe do Jornada neste jogo. Eu vou ficar por aqui, não vou fazer o jogo desta vez em loco, mas a nossa transmissão no Jornada às 7 da noite, abrindo o nosso pré-jogo direto lá de Mirassol, com muita informação e toda a cobertura para vocês, com a nossa transmissão e também com o nosso pós-jogo. Nos vemos mais tarde, aguardo vocês, se Deus quiser, rumo a esse G6 e depois ao G4. Um abraço.